Sou Nilda Borges da Mata, nasci em São Tomé a 31 de outubro de 76, então nasci logo após a independência. Brevemente, o próximo ano, completarei os meus 50 anos. Este ano completamos os 50 anos da independência e eu, um ano depois, completarei os meus anos. Fiz aqui os meus estudos primários, secundários. Depois de ter terminado o secundário, tive que sair, porque não tínhamos ainda no país uma universidade. Fui obrigada, entre aspas, né, a continuar os estudos em Portugal. Fiz lá o 12º, fiz a minha licenciatura. Depois, na cidade de Porto, na Universidade de Fernando Pessoa, fiz Relações Internacionais. Após ter terminado, decidi regressar para contribuir. Não fui aluna bolseira, os meus pais fizeram um esforço financeiro para que eu pudesse, de facto, ter o que eles não tiveram. Meus pais não são licenciados, fizeram só o secundário, portanto, mas fizeram um esforço enorme para que os filhos, nós somos 4, para que os filhos pudessem, de facto, continuar os estudos e regressarem, contribuírem para o São Tomé e Príncipe. E é o que está a acontecer. Terminamos, eu fiz Relações Internacionais, tenho um irmão que é engenheiro civil, o outro que é engenheiro mecânico e outro que é economista, e estamos todos cá a contribuir, porque o país precisa de nós, do santomenses, do quadro santomenses. Portanto, assim que regressei, tive a oportunidade de começar a trabalhar 2 meses depois na Assembleia Nacional. Que ano foi mais ou menos que regressou? Regressei em 2002. Comecei a trabalhar na Assembleia Nacional como quadro superior de terceira classe. Passado pouco tempo, fui chamada a coordenar um gabinete, mesmo na Assembleia Nacional, que era o Gabinete de Relações Públicas Internacionais. E como havia também a cooperação havia e continua a haver essa cooperação entre os parlamentos da língua portuguesa, permitiu-me estar a trabalhar com projetos e, claro, aos poucos ir ganhando mais experiência, conhecendo outras realidades e, pronto, a nível profissional, comecei assim o meu percurso. Depois de 5 anos, consegui ir à França, tive uma oportunidade, aqui já fui com o apoio do governo francês, consegui uma bolsa para fazer um mestrado em avaliação de políticas públicas. Fiquei 3 anos em França, decidi regressar, até as pessoas quando partilhava informação ou dizia aos meus amigos e amigas, já estou de regresso, alguns diziam, tu és maluca, já estás em França, o que é que vens fazer aqui em São Tomé e Príncipe? Portanto, eu sempre tive esse espírito de regressar e contribuir, por isso regressei depois também de ter estado em França. Assim que cheguei, fui chamada para ser diretora de gabinete da então Ministra da Justiça, fui diretora de gabinete, depois fui assessora, mesmo a nível do Ministério, quando houve a troca do Ministro da Justiça, o Ministro que assumiu as funções convidou-me para trabalhar também com ele na qualidade de assessora. E enquanto desempenhava as funções de assessora a nível do Ministério da Justiça, fui convidada por, então também eleito Presidente da República, Evaristo Carvalho, para ser assessora para a área social, cultural e ambiental. E é a partir daqui que surge então esse meu contato mais direto com as questões ambientais. Em França, teve onde? Comecei primeiro em Amiens para fazer a língua, tínhamos que melhorar o nosso nível de francês. Eu já tinha alguma base, porque aqui em São Tomé nós começamos a estudar, a primeira língua estrangeira que aprendemos é o francês. Ainda hoje? Ainda hoje, é a primeira língua. Começamos lá na 5ª classe, no 5º ano, só no 7º é que é introduzido o inglês. Portanto, e depois andei também aqui na Aliança Francesa, tinha já uma base, mas para fazer o mestrado tinha que melhorar. Fiquei então 9 meses em Amiens, para melhorar a língua francesa, e depois fui primeiro comecei em Saint-Étienne, desculpem, estou aqui a fazer aqui uma confusão. Saint-Étienne para a língua francesa e a seguir Amiens para fazer o mestrado na Universidade Júlio Vernes, portanto, avaliação de políticas públicas. Regressei, como eu disse, trabalhei no Ministério da Justiça. Depois fui chamada para ser assessora do então Presidente da República, Evaristo Carvalho. Bom, Deus que o tenha, acabou por falecer. Trabalhei 4 anos com o Presidente Evaristo.
e quando surgiu uma oportunidade de trabalhar no gabinete de apoio ao ordenador nacional do Fundo Europeu para o Desenvolvimento, hoje já não se fala do FED, mas aí na altura ainda falava-se do FED, participei no concurso, fui selecionada e pronto, decidi então pedir a minha demissão enquanto assessora, porque precisava, estou a fazer ainda o meu percurso. Queria novos desafios. Fiquei 4 anos na presidência como assessora, mas chegou o momento eu precisei sim de fazer outras coisas e enquanto se tem ainda idade, força, devemos realmente aproveitar outras oportunidades que nos surgem. Não podemos ficar na nossa zona de conforto e temos que sentir útil até certo ponto, né? Portanto temos que ir atrás e foi isso que eu fiz. E estando ali no gabinete de apoio ao ordenador, na altura ainda, né, que no caso de Santo Tomé e Príncipe era o Ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, fui chamada então para assumir as funções como Ministra em janeiro de 2024 como Ministra do Ambiente. A primeira vez que se cria em Santo Tomé e Príncipe um Ministério só para o Ambiente e fui chamada para esse desafio, para vos dizer que... Mas aquela direção que tinha a primeira vez que contacta com o ambiente é anterior, não é? Enquanto assessora para assessora do Presidente da República para assuntos sociais, culturais e ambiental. E eu representava a presidência no Comitê Nacional de Mudanças Climáticas. Portanto, temos o comitê, integra várias instituições e, no caso da presidência, na altura, por ser assessora para questões também ambientais, tive que representar a presidência no Comitê das Mudanças Climáticas, então comecei então a lidar com toda essa temática e comecei a participar em ateliês, workshops aqui no país, fora do país, e é esse o contacto e também que fez com que eu me apaixonasse até certo ponto, surgisse aqui então essa paixão e essa entrega por essas questões e eu acredito que é por isso que também chamaram-me para assumir as funções da Ministra do Ambiente quando se cria pela primeira vez o Ministério só para o Ambiente em Santo Tomé e Príncipe. Ainda nessa qualidade de assessora, quando começa a entrar em contato com as questões ambientais, qual é que foi a sua percepção da posição de São Tomé na área ambiental? Bom, foi uma surpresa, mas no bom sentido. Eu pude constatar que havia muita coisa já a ser feita, mas que era de desconhecimento. A população, mesmo alguns quadros, desconhecíamos o que Santo Tomé e Príncipe estava de facto já a fazer, a comprometer-se, né, o compromisso, o engajamento do país relativamente às questões ambientais, em particular as mudanças climáticas. Porque ter um Comitê Nacional de Mudanças Climáticas criado em 2012, não é? Através de um decreto 13, a Lei Base do Ambiente, que já data de 99, que já deixava bem claro essa preocupação do país com a sustentabilidade ambiental. Portanto, é isso que realmente foi para mim uma surpresa, mas no bom sentido. E eu disse, não, vamos então, muito trabalho já foi feito, algumas pessoas já tiveram a fazer esse trabalho todo de casa, enorme, e temos que dar continuidade. Portanto, por isso aqui, eu quando trabalhava com o Comitê Nacional de Mudanças Climáticas, eu fazia questão para que nós, de facto, fôssemos proativos até, que aquilo fosse realmente, cumprisse as atribuições para o qual foi criado, porque teve um tempo adormecido, e pronto, não é querer aqui puxar a brasa para a minha sardinha, mas logo no início comecei a ter feedback de que, felizmente, né, temos a senhora aqui agora a representar a presidência e que está a permitir realmente o comitê cumprir as atribuições para a qual foi criado. O comitê foi chamado para ser o comitê de pilotagem de alguns projetos que estavam em curso. Tínhamos um projeto que era financiado pela União Europeia ligado a questões mesmo de mudanças climáticas. O Comitê Nacional de Mudanças Climáticas que era o comitê de pilotagem do projeto. Conseguimos fazer várias coisas e até hoje, pronto, eu acredito que eles continuam sim a trabalhar. É verdade que há a necessidade de revermos esse decreto, porque chegamos à conclusão que a atual composição não é a mais adequada. Como tem essa ligação direta até certo ponto, porque quem preside a Assembleia é o representante ou a representante da Presidência da República e o Presidente da República não é um órgão executivo. Portanto, são essas questões todas que já foram avaliadas e que vamos trabalhar
para rever o decreto, porque esse comitê poderá ter um papel mais ainda relevante do que tem tido. Pode nos falar um bocadinho da função desse comitê? O comitê, nos moldes em que está, apenas serve como um órgão consultivo. E não é isso que queremos. Deste Ministério? Bom, ou em geral? Do país. É o Comitê Nacional para as Mudanças Climáticas. Portanto, está ligado diretamente ao Ministério, mas, como eu disse, é apenas nos moldes em que está. Mas se for ver a lista das atribuições, até é um bocado contraditório. A lista é enorme, tem várias linhas, mas a estrutura, as unidades que compõem, como tem essa questão, como eu disse, de ser o representante da presidência, no fundo, a presidir por inerência, não permite muito ao comitê desempenhar, vou ser aqui repetitiva, porque queremos a ideia é ligar diretamente ao gabinete do primeiro-ministro, fazer com que o comitê esteja muito mais ligado, né, ao gabinete do primeiro-ministro, que nós, mesmo que esteja a nível do ministério, nós também sabemos que temos que levar sempre a consideração do primeiro. Não estando lá já no gabinete de Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, fica muito mais fácil, né, muito mais prático nós fazermos com que o comitê possa desempenhar, sim, ajudar o país. Nós sabemos, antes das COPs, eu falo aqui da COP de Mudanças Climáticas, é sempre bom que o país internamente se organize, não estar presente só por estar, por ser mais um país a estar presente. Nós queremos é que o país seja mais ativo nas negociações, nos grupos, não é? Nos quais faz parte. Há vários grupos nessas reuniões técnicas preparativas, e queremos sim que São Tomé e Príncipe esteja mais presente, faça ouvir a sua voz. Claro, dizem ao São Tomé sozinho não será possível, mas impossível também não é. É uma questão que nós continuamos a trabalhar, e trabalhar, claro, com os grupos, como o Grupo Africano, os CIDES, e o comitê pode fazer essa interligação. Isso quer dizer que, em termos de enquadramento jurídico, é de facto aquilo que neste momento é prioritário? Também, porque há outros desafios ainda. Por exemplo, nós precisamos ter ainda, apesar de termos um quadro legal até satisfatório, temos, para questões ambientais, mudanças climáticas. Chegou-se à conclusão de que devemos ter uma lei também referente a mudanças climáticas. Não temos ainda uma estratégia só para dar resposta às mudanças climáticas. Portanto, para as outras questões, eu acredito que temos instrumentos, porque não vale a pena também ter aqui uma lista enorme, né, de instrumentos, e depois não temos capacidade de executar e de implementar. É melhorarmos sim aqui a coordenação, a intersectorialidade, porque essas questões são transversais, e realmente damos respostas da melhor forma. Nesse enquadramento jurídico, e esse enquadramento jurídico reflete uma posição clara do Presidente e do Governo relativamente à questão do ambiente e das alterações climáticas? É uma prioridade hoje na política? Sim, é uma prioridade. Falar um pouco sobre isso e perceber se é transversal ou se é uma coisa só, quer dizer, se for setorial já é ótimo, não é? Mas qual é a posição, não é, em termos de políticas públicas e a sua transversalidade? Não, é prioridade para o país, porque todos nós estamos conscientes dos desafios que enfrentamos, uma vez que estamos a viver a tripla crise ambiental, né? Mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, quer terrestre, quer marinha, a poluição, né? A poluição do ar, da água, do sol, a poluição do oceano por plásticos. Portanto, há esse compromisso a nível de todos os órgãos de soberania, a nível de todos os responsáveis políticos. Portanto, convém sim termos aqui instrumento que defina realmente os princípios e que nos permitam também saber conhecer de facto qual é o papel de cada um e como é que nós juntos podemos então
trabalhar e evitar aqui dispersões, porque isso acontece por vezes, né? Pronto. Não havendo, como eu disse aqui, a coordenação e não havendo um documento orientador, não é? Fica difícil darmos resposta a tempo, né? A tempo que, pronto, tendo em conta essa imprevisibilidade, tendo em conta essa velocidade daqui, pronto, das questões, ou melhor, dos fenómenos ambientais. Eu gostava de dividir um bocadinho a conversa por partes, começando pelo princípio, quando assume a responsabilidade do primeiro Ministério do Ambiente, o diagnóstico que faz do estado do país nessa dimensão, em poucas palavras, seria qual? Qual é o diagnóstico de há um ano atrás da situação medioambiental, os desafios da sua função e de São Tomé nessa matéria? O desafio que temos é trabalhar com a população, porque, como eu disse, em termos de instrumentos, eu quando assumi as funções já estavam. Eu tenho dito, o país é campeão em relação à adesão das convenções, dos tratados, e não assina apenas, ratifica e faz o esforço para harmonizar com as leis nacionais. Portanto, agora o maior desafio, de facto, é nós trabalharmos com a população, passarmos para que se apropriem dessa causa, para terem noção do papel também que desempenham, porque cada um desempenha, sim, cada cidadão santomense poderá desempenhar um papel fundamental. Cada gesto vai contar neste processo todo. E deixar bem claro que nós estamos a fazer esse trabalho todo pensando, claro, em particular no país, mas também pensando na humanidade. E é isso que temos que passar, porque nós constatamos que quando fala-se de solidariedade internacional ou regional ou subregional, infelizmente, pronto, conhecemos, né, a realidade e não podemos perder isto, porque se perdemos realmente esse sentido de responsabilidade, de solidariedade, a humanidade toda será posta em causa. Não vamos fazer de vítimas, não é? Vamos assim trabalhar em conjunto. Os outros já fizeram, devemos dar continuidade. Não vamos agora dizer apenas, olha, não tem culpa disso que está a acontecer, foram os países desenvolvidos que poluíram, que andaram realmente. Vamos fazer a nossa parte. Claro, as pessoas questionam, andaram a poluir, a desenvolver-se, e nós vamos continuar então nessa situação só porque temos que, agora nós é que temos que ter essa responsabilidade, mas não queremos que essa mensagem seja passada, queremos sim, o fundamental aqui é que cada cidadão santomense tenha consciência da urgência da questão e que contribua de facto pensando em si, na sua família e na humanidade. É esse espírito que queremos também que prevaleça. Há dois assuntos que tocou, que é a dispersão ou a desincronização de esforços, que nós já temos notado no processo de entrevista, e também esta questão de fazer as comunidades entender e se engajar na direção da sustentabilidade. Basta só começando por esta última, basta só com consciencializar as pessoas, que as pessoas também necessitam desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, sustentabilidade, sim, mas também de melhoria das suas condições de vida. Como é que se consegue esta sinergia? Como é que se pode fazer que seja de interesse para as comunidades a preservação do meio? De facto, não basta só sensibilizá-las, elas precisam-se de recursos para continuarem a viver, mas podemos trabalhar no sentido de oferecer alternativas. Temos que trabalhar no sentido de incentivar o setor privado como é que eu digo, a investirem nas alternativas, porque não tem que ser o Estado. Nós podemos sim criar aqui condições em termos de medidas fiscais, no sentido de beneficiar até certo ponto esses investidores que abraçaram essa causa, né, a causa ambiental. Portanto, criando incentivos fiscais, o setor privado pode desempenhar um papel aqui importante para oferecer alternativas, claro, às comunidades, porque
como disse, elas devem continuar a fazer a sua vida, muita comunidade depende das florestas, por exemplo. É da floresta que vem o seu rendimento. Nós sabemos que a maior parte das pessoas, ou melhor, grande parte das pessoas ainda cozinham com o carvão tradicional, então vão continuar a cortar a árvore para produzirem o carvão. Então, se queremos que isso altere, temos que oferecer alternativas. E oferecendo alternativas, depois temos também que trabalhar no sentido de apropriar-se, porque nós sabemos que a mudança, por vezes, as pessoas têm medo da mudança, não confiam, não têm credibilidade, acham, ou melhor, suspeitam, né? Porque temos agora uma iniciativa, ou melhor, agora não, já vem de algum tempo, o carvão que é produzido pelo Jovem Elísio, com casca de coco e não só. Algumas senhoras questionam se de facto esse carvão vai lhes permitir grelhar o seu peixe como vem grelhando. Então há uma desconfiança em relação à qualidade, portanto, esse trabalho todo tem que se fazer aos poucos. A questão das casas, por exemplo, não é? As pessoas têm, a população está a crescer, as pessoas precisam ter um espaço para viver. A maior parte das casas são feitas, já constatou, madeiras. Temos é que encontrar aqui alternativas para diminuir o uso de madeira para a construção das casas. É esse trabalho também que temos que fazer, que ainda há aqui pequenas iniciativas, mas são tímidas. Temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Por exemplo, esse problema que observou, que quer dizer, o desmatamento às vezes descontrolado, porque o Estado tem as capacidades que tem também para controlar que isto não se produza. Até que ponto o Estado pode, nesse quesito, ser mais interventivo, por exemplo, para a substituição da espécie, ou fazer uma plantação que substitua, o que permita substituir as madeiras tradicionais ou as madeiras nativas da ilha? Bom, existe um Plano Nacional de Restauração Paisagística. A Direção das Florestas, que é a instituição responsável por essa questão, trabalha assim com as outras instituições, com as ONGs que estão aqui a trabalhar conosco, mas, como eu disse, há esse plano e de acordo com o plano prevê-se aqui uma restauração de cerca de 36 mil hectares até 2030, portanto, várias atividades têm sido feitas, que é para realmente nós garantirmos a conservação das nossas florestas, tendo em conta também os compromissos que assumimos e o compromisso que temos com a população de Santo Mestre. Em relação à coordenação, quando falamos com as ONGs ou com pessoas envolvidas, engajadas em diferentes projetos, uma das observações que é uma observação bastante habitual é aquilo que a senhora ministra já referia, que é a falta de uma coordenação. Às vezes há trabalhos paralelos que se ignoram em um espaço relativamente reduzido. No âmbito da cooperação, que calculo que na dimensão de ajuda à preservação deve ser grande, em relação ao todo, e no âmbito público das instituições, que é o que se pode melhorar? Como é que se pode evitar esta dispersão nos projetos e dentro da própria estrutura do Estado? Bom, relativamente às ONGs, de facto é uma situação que já analisamos já há algum tempo. Eu e a atual diretora de Ambiente e Ação Climática, temos falado da necessidade de termos uma plataforma onde todas as ONGs que têm a intervenção no domínio ambiental devem fazer parte, que é para realmente nós irmos saber o que é que de facto estão a fazer, como é que estão a fazer, porque em termos de financiamento, há financiamentos que são mesmo destinados a ONGs e elas vão lá buscar. É verdade que por vezes necessitam sim das nossas instituições para escrevermos uma carta, né, que é para dizer que de facto o país também está interessado, né, no projeto que querem desenvolver. Mas só que depois não temos aqui instituição ou uma unidade que faça o acompanhamento. Temos estado a falar disso, como eu disse, com a diretora de Ambiente, que é para nós instituirmos sim aqui um mecanismo que nos permita
acompanhar melhor para que a comunicação flua entre quer as ONGs, quer as instituições de Estado, porque não vamos impedir, né, que elas tenham acesso aos financiamentos, precisamos de todos, porque só o Estado santomense será muito difícil, vamos levar muito mais tempo, precisamos sim de parcerias, mas essas parcerias, de facto, temos que trabalhar, no fundo, de coordenarmos. Eu, desde que assumi as funções, vou organizando aqui encontros, chamo as ONGs todas para saber, de facto, o que é que estão a fazer, o ponto de situação daquilo que estão a fazer, constrangimentos, e para evitar também a duplicidade, porque por vezes verificamos que duas ONGs têm ações semelhantes, não faz sentido. Depois, no final, passado algum tempo, se formos ao terreno onde as ONGs atuaram, perguntamos, esse projeto passou por cá mesmo? Nem parece. Portanto, não precisamos muito tempo, eu nem falo em um ano. 6 meses, se voltarmos ao terreno, vamos ver que não houve a preocupação em garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas, e isso também nos preocupa, porque não é só uma questão da coordenação, é também a questão das ações desenvolvidas continuarem, né? Após o término, os projetos têm sempre um período, né, de execução. Queremos é que as ações continuem, que as comunidades se apropriem daquilo que foi feito e possam continuar com os meios próprios também, porque temos que capacitar as pessoas, né, no sentido de que elas possam dar continuidade. Não queremos, como tem sido prática, mesmo grandes projetos, depois, passado algum tempo, não se vê quase nada, e se formos ver em termos financeiros, aquilo que se gastou, o esforço financeiro feito, é triste, né? E não queremos que isso continue, e temos estado a trabalhar nesse sentido. E dentro do setor público, todos sabemos que há diferentes ramas dentro do governo. A senhora ministra é responsável por uma muito específica. Como é que é o diálogo e como é que é a concertação de objetivos, por exemplo, na área de desenvolvimento econômico? São Tomé tem uma superfície marítima enorme, não é só a área circundante que já está preservada. Não? Como é que é a relação dos objetivos do Ministério com os pares de outros ministérios que têm responsabilidades que não são exatamente, não estão norteadas só pela questão medioambiental? Não, temos sempre a preocupação de constituir equipas multissectorial. Quando temos uma atividade em concreto ou estamos na concessão de um projeto, tendo em conta, né, as políticas já traçadas, as estratégias já desenvolvidas, há sempre essa preocupação de termos uma equipa multissectorial que trabalham, né, no sentido de haver essa coordenação, essa intersectorialidade, desculpem, há sempre essa preocupação. Portanto, pelo menos, e a nível dos ministros, temos o Conselho de Ministros, temos a Interministerial, que nos permite também acompanhar as ações, e também a nível de algumas atividades ou projetos concretamente, há o chamado Comitê de Pilotagem, que integra normalmente os responsáveis máximos. Há um projeto, por exemplo, que integra 3 ministros. Eu faço faço parte, o Ministro da Economia e Finanças também faz parte, o Ministro da Agricultura, Pesca, porque é um projeto que de facto precisa desta coordenação, né, desta comunicação entre esses 3 ministérios. Portanto, é essa a preocupação. A minha questão tinha exatamente também a ver com isso, e no caso específico da agricultura, não é? Da questão dos recursos naturais. São Tomé pode ser um país pioneiro, quer dizer, que ilumine muita coisa a esse nível, não é? E sobretudo com as políticas que está a tentar desenvolver. A minha questão é, quer na área da agricultura, quer na área das pescas, não é? Qual é que é a sua ideia, qual é que é a sua perspectiva? Sabemos bem que o caminho, e estamos a assistir a isso, uma aposta clara nos recursos agrícolas, numa agricultura biológica, ou pelo menos numa agricultura com compromissos ambientais, pode ser aqui um elemento distintivo. Sabemos bem que há muitas produções que são determinantes na economia de São Tomé, que são valorizadas precisamente por terem essas características. Ou seja, o setor agrícola com compromisso ambiental pode ser efetivamente um vetor
de grande afirmação de São Tomé. Como é que é isso com o setor agrícola e também na área das pescas? Bom, como eu ia dizendo, nós temos sempre essa preocupação de estarmos trabalhar em equipas, não é? De ter equipas técnicas multissectoriais, uma vez que há necessidade de alertarmos do compromisso que temos, não é? Santo Tomé e Príncipe assumir os compromissos internacionais, tem responsabilidades nacionais, queremos de facto ser referência a nível mundial e estamos a trabalhar nesse processo da designação também da ilha de Santo Tomé como reserva da biosfera. Se isso vier a acontecer, será o primeiro, estamos conscientes, né? Será o primeiro país do mundo reserva da biosfera na sua totalidade. Então há esse compromisso de continuarmos a trabalhar. Já temos sim iniciativas. Falou aqui da questão da agricultura, sim, o nosso cacau, o nosso café já é reconhecido internacionalmente, porque estamos a apostar num sistema que é amigo do ambiente. Quando falamos do sistema agroflorestal, por exemplo, para darmos resposta também temos que estar preparados, né? Temos que nos adaptar aos efeitos das mudanças climáticas, mas independentemente da questão da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, temos que demonstrar que de facto estamos comprometidos e que estamos a fazer, pronto, a nível de setores-chaves da nossa economia, agricultura, pesca, turismo também, para que o esforço que estamos a fazer haja uma compensação. E quando falamos de agricultura, a partir do momento que conseguimos uma certificação, essa certificação valoriza muito mais, não é, o produto, põe o nome de Santo Tomé e Príncipe na cena internacional para essa questão. Falando da pesca, criamos as nossas áreas marinhas protegidas, finalmente, e damos a... Fizeram um trabalho magnífico, o alargamento da área marinha, uma coisa impressionante. Portanto, estávamos de costas viradas há uns anos atrás, para esse recurso que temos. Nós sabemos que a área marinha é 160 mil vezes maior que a parte terrestre. Então, apostando numa pesca também sustentável, porque foi revista, até a lei das pescas foi revista, estamos realmente a proporcionar a potencialidade dos recursos que temos, dar mais valor ainda a esses recursos e para que realmente sejam reconhecidos e possamos ter compensações, porque vai atrair, de certeza, mas no caso do turismo, os investidores vão ficar, não é? Acho eu, interessados em virem para cá, porque vão saber que, estando cá, investindo cá, o seu produto será valorizado, ele terá também alguma compensação. Se falamos da investigação, queremos que Santo Tomé e Príncipe possa se transformar numa hub, o meu inglês não é grande, pode se transformar, portanto, e só o país é que irá beneficiar. Queremos sim valorizar os recursos que temos, já estamos a fazer e vamos continuar a fazer. Essa candidatura à reserva da biosfera, nós estávamos a reservar isso, é muito simbólica e é determinante naquilo que pode ser a imagem do país? Sim. É uma aposta? É uma aposta de todos, desde a Sua Excelência, o Presidente da República, até um cidadão santomense. É verdade que precisamos também comunicar mais para que eles entendam de facto, porque por vezes a má informação, a contra-informação não nos ajuda, mas se nós soubermos comunicar, utilizar a linguagem adequada e de facto demonstrar as vantagens para o país, caso venha a ser o primeiro país reserva da biosfera na totalidade, teremos sim aqui a adesão de todos, de cada um cidadão santomense. Uma reserva da biosfera é um desafio no plano da governança. Sim. E São Tomé tem essa matriz, que eu acho que é identitária e tem a ver até com a história recente, que é um peso muito ativo e determinante das comunidades. Não é? O compromisso, no sentido de ser uma reserva da biosfera, será criar efetivamente uma governança que inclua o poder político na sua mais alta esfera, a representação das comunidades e da população e os diversos setores?
Sim, 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 sim. Tem que haver essa cadeia. O poder local, o poder central, a sociedade civil, as comunidades, os agricultores, não é? Temos, como sabe, temos aqui essas cooperativas todas que têm feito um bom trabalho, portanto, já, sim, sensibilidade, a esta sensibilidade, temos que reforçá-la para que, de facto, possamos dar resposta, né, à expectativa que se cria com a designação, melhor dizendo, de Santo Tomé e Príncipe como a reserva da biosfera. Quais é que são, no seu entendimento agora, os principais desafios e as principais dificuldades? Relativamente a cumprir aquilo que é o desígnio de uma reserva da biosfera? Bom, o principal desafio é nós termos realmente meios de comunicação que nos permitam passar a informação facilmente para que as pessoas entendam o que é isso, o que é ser reserva mundial da biosfera. Queremos evitar que as pessoas pensem que o facto de nós sermos um país reserva da biosfera, nós já não vamos poder comer o nosso calulu com as folhas que temos, já não vamos poder construir uma casa, já não vamos, etc, etc. Portanto, que há aqui um conjunto de impedimentos, de proibição, mas não é nada disso. É isto que temos, é esse desafio que temos, vias de comunicação. Temos que fazer um bom marketing também, eu acho que será fundamental, porque mesmo que tenhamos programas na televisão pública, mesmo a nível das redes sociais, se fizermos aqui um bom marketing a nível todo o país, podemos aproveitar, dar uma mensagem às comunidades, dizendo isso, à população, dizendo isso exatamente. Uma reserva de biosfera não significa, pelo contrário, perderem aquilo que são as suas tradições? Quero sim. Caríssimos compatriotas, senhoras e senhores de Santo Tomé e Príncipe, jovens de Santo Tomé e Príncipe, a reserva da biosfera, a designação de Santo Tomé e Príncipe como um país da reserva mundial da biosfera não significa proibição de utilizar os recursos que temos. São nossos recursos, temos é que trabalhar no sentido de continuar a conservar, preservar, para que possamos realmente poder beneficiar hoje, amanhã, daqui a 5, 10, 15 anos dos recursos que temos. Contrário, será então diferente. Vamos pôr em causa realmente até certo ponto, a nossa sobrevivência das gerações futuras. A grande virtude das reservas da biosfera é essa, não é? É conseguir conciliar as tradições, a cultura das comunidades e os desafios da conservação. E tem aquilo que a senhora Ministra disse, a educação, é a ciência, é as políticas públicas, é as comunidades. Quero convidar as pessoas a participarem nisso. Convido a todos, sem exceção, desde os, eu não vou dizer 0 ano, porque não têm ainda noção, mas a partir dos 3 anos já têm noção, são curiosos, e é essa fase da inocência que nos permite também passar as boas práticas, os bons exemplos, os melhores princípios. Portanto, desde os 3 anos de idade até aos 100, para aqueles que estão a chegar, se apropriem, se envolvam, se comprometam em nome de Santo Tomé e Príncipe. A senhora tem uma grande responsabilidade, porque é na CPLP, neste momento, a coordenadora ou presidente dos ministros da Ciência, não é? Do Ambiente, a reunião dos ministros do Ambiente. Como é que coloca São Tomé e Príncipe nessa rede, nessa comunidade mágica que é a CPLP? Com essa responsabilidade acrescida, assumi a presidência em fevereiro deste ano, quando da realização da 10ª reunião dos ministros. De facto, eu tenho falado com os meus colaboradores a necessidade de nós, Santo Tomé e Príncipe, demonstrarmos que a CPLP não é apenas uma comunidade de reuniões, de recomendações. Portanto,
concretamente questões ambientais, podemos trabalhar no sentido de mostrar à comunidade internacional que, a nível da CPLP, nós estamos comprometidos, temos também boas práticas, temos que mostrar, quando temos a oportunidade de estar presente nas COPs, quer da biodiversidade, quer da mudança climática, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na Conferência dos Oceanos, temos que levar aquilo que fazemos. É verdade que há uma barreira linguística que também dificulta de vez em quando esta partilha, mas é possível, se juntarmos todos as nossas forças, mostrar que, a nível dos nossos países, temos aqui atividades, ações, independentemente das limitações técnicas, financeiras, mas há esse esforço, há este compromisso e podemos ser referência. Os países membros da CPLP podem ser uma referência a nível mundial para questões ambientais. São Tomé e Príncipe também pode ser uma referência para os CIDs, por exemplo, os CIDs africanos. Portanto, não vamos cruzar os braços, também temos esse compromisso, somos capazes e, se juntarmos as nossas forças, como eu disse, fica muito mais fácil. Neste momento, quais são os desafios mais complicados? Acho que já nos deu a entender, mas precisamos que diga isso de forma clara e assertiva. É no plano da educação, já percebi, de envolver as comunidades, é no plano dos resíduos, não é? Da poluição e da produção, uma produção comprometida. São estes os três principais desafios? São. Quer explicar-nos esse? Quer ser a Sra. Ministra a identificá-los? Bom, em termos de educação, de facto temos que ter aqui no nosso sistema escolar, integrado no currículo, a questão da educação ambiental. Se fizermos isso desde primária, porque atualmente só no 8º ano é que existe uma disciplina que fala sobre essas questões, mas pronto, um trimestre ou 2 trimestres não são suficientes, e depois com a faixa etária, normalmente um jovem no 8º já tem seus 13 ou 14 anos. Não será a mesma coisa. Pronto, há sempre exceções, porque há sim jovens que, a partir do momento que estão em contacto com esta problemática, com estas questões, se interessam e pronto, fazem realmente a diferença. Mas temos é que, de facto, começar mais cedo, desde o ensino primário, para que possamos incutir nas nossas crianças, nessa geração, que há necessidade de nós todos, primeiro, sabermos, né? Conhecermos, porque não é só pedir que eles contribuam, mas primeiro temos que informar e informar bem, para que possam, de facto, ter uma literacia ambiental que lhes permita abraçar a causa. Relativamente à educação, é o que eu posso aqui dizer. Sobre a questão da produção, podemos sim ter aqui no país uma produção amiga do ambiente, sustentável, que permita ao país ter uma marca, e tendo uma marca vamos poder trazer para o país mais investidores, poderem cá ajudar São Tomé e Príncipe no crescimento da sua economia e valorizar de facto os produtos e os recursos que temos. Vou fazer uma pergunta a queima-boca. Ok. Suponha que estamos na China agora, as duas. Sim. Que de repente o presidente Cuitemabo, ou Orília Brito, vai dizer: São Tomé recebeu a classificação, foi aceita a sua candidatura à reserva da biosfera. Qual é a sua reação imediata? É agradecer a todos que trabalharam, que têm estado a trabalhar para que o país seja reconhecido, para que os recursos de São Tomé e Príncipe possam ser valorizados. Será, sim, um ganho completo, será uma missão cumprida enquanto ministra, porque eu estou cá de passagem, né? Tenho um mandato, mas termino a missão, terminarei, melhor dizendo, o meu mandato com sentido de missão cumprida, e apelarei a todos os outros para poderem continuar a trabalhar para o bom nome,
para o bem da população de São Tomé e Príncipe, esse país que é um grande tesouro que existe no meio do Oceano Atlântico e que é um dever moral. Continuamos a trabalhar para preservar este tesouro. E fica feliz? Muito feliz, muito. Muito feliz porque eu vou fazer parte deste processo. Eu vou, daqui a 5, 10 anos, dizer aos meus filhos, eles já sabem, já têm a noção, porque são crescidinhos, já veem realmente o esforço que a mãe faz para conciliar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Acompanham algumas ações que eu faço de limpeza quando participo. E a minha menina de 4, 5 anos, fez 5 anos recentemente, sempre que vê lixo acumulado num canto da cidade, me pergunta se eu irei fazer a limpeza, porque ela tinha visto fotos minhas já a fazer esse trabalho. Portanto, poder daqui a alguns anos dizer aos meus filhos, aos meus netos, caso venha a ter, né, porque não vou obrigar os meus filhos a cumprirem aquilo que está na Bíblia, cresceis e multiplicai-vos, mas tendo netos e poderei, pronto, sobrinhos, a volta, né, a nível familiar, no meu seio familiar, dizer que eu fiz parte desse processo e não há preço, não tem como descrever, fazendo parte desse processo, dar de facto a minha contribuição como santomense, porque nós não podemos só perguntar o que é que o país pode fazer por mim. Nós devemos também perguntar o que é que eu posso fazer por esse país, qual é a contribuição que eu posso dar. E isto para mim será... Assim como santomense, como dizia no princípio da nossa conversa, pensando São Tomé e Príncipe como uma contribuição para a humanidade, se eu disser assim agora como mulher, santomense, responsável política, como é que fica com esta notícia de São Tomé e Príncipe ser o primeiro país do mundo que tem reserva da biosfera? Diga-me uma frase completa. Como mulher santomense, eu direi o seguinte: as mulheres podem e devem comprometer-se com o país, independentemente das barreiras que ainda existem em termos de igualdade de género. Não tenhamos receio, não tenhamos medo. Os desafios, as oportunidades que aparecem, devemos abraçar e devemos, de facto, dar o melhor, como eu disse, independentemente ainda das barreiras que existem a nível da igualdade de género. Mas as mulheres são muito poderosas e transformadoras neste país, não são? São, porque elas naturalmente têm esse sentido de... não é o facto só de poder ser mãe, é natural, como eu disse, é uma questão natural de responsabilidade, de garantir realmente o bem-estar, de proteger. Quando temos os nossos filhos, né, estamos sempre, por vezes, há umas que são até designadas de mãe-galinha. Portanto, esse facto de ser natural, o instinto de proteção, contribui também para nós podermos, em termos profissionais, passarmos também esse princípio e contribuirmos da melhor forma possível. Então agora, é o primeiro país do mundo reserva de biosfera. E agora? E agora é continuar a trabalhar, não vamos relaxar, não podemos fazer marcha atrás, não, é continuar e continuar. Já para terminar a entrevista, nós formulamos sempre uma questão a todos os nossos entrevistados. Que é para si ser santomense? Ser santomense é ser o cidadão do mundo que pensa local, regional e mundial. Muito obrigado pela entrevista, pelo tempo que nos tem concedido. Gosta da sua ilha? Adoro, por isso é que eu regressei, sempre regressei. Adoro aqui? Adoro o meu país. A minha ilha. A minha ilha. Gosta da sua ilha? Adoro a minha ilha, adoro. É especial? Muito especial. É a minha mãe, é a minha terra, é o meu lar. A gente sente, acho que as pessoas em São Tomé sentem essa relação com a terra
Eu acredito que sim. Pronto, eu tive oportunidades várias de estar, né, em algumas localidades, e a forma como as pessoas realmente se relacionam com o espaço onde estão, independentemente de outras questões, mas eu vejo, né, dá para observar realmente essa relação que existe e como é que eles também gostam, né, do local, valorizam a convivência. Há uma particularidade dos santomenses que eu, como santomense, e eu principalmente aquelas pessoas que vivem nas comunidades que nós designamos de comunidades mais vulneráveis, né, que têm dificuldade de acesso à educação, à saúde, mas mesmo assim vê-se as pessoas a viverem, vê-se a alegria, as pessoas não desistem. É isto que é fundamental, o facto de, perante os desafios, perante as dificuldades, as pessoas continuarem a viver, continuarem a sorrir, continuarem a partilhar, porque vê-se o vizinho que faz um calulu e que está a chamar o outro para poder comer um bocado do calulu que fez, independentemente dele ter comprado apenas, por exemplo, 2 pedaços de peixe e que lhe ficou caro. É isto, porque por vezes quando eu estou em alguma localidade, ou mesmo quando estou no carro, na viatura, que eu passo, que eu vejo a população cidadã, alguns grupos, e eu conhecendo, né, sendo responsável político, né, sendo ministra, e quando estamos no Conselho de Ministros, que nós estamos lá a discutir, a debater realmente algumas questões sociais, mas depois quando eu saio no dia seguinte, ou passado algum tempo, que eu vejo o santomense a continuarem a viver, a continuarem a fazer, a querer fazer, sinceramente é indescritível e é próprio do santomense. É feliz em São Tomé? Eu sou muito feliz em São Tomé e Príncipe. Eu quando saio em missão, uma semana basta, mas quando fico mais, já começo aqui faz um bocado de confusão. Devemos sair sim um bocadinho, mas eu pessoalmente gosto de viver em São Tomé e Príncipe.